Você agora é nossa empregada. Cale a boca e me obedeça, disse a sogra raivosa para a nora enquanto o marido dela ria sem saber o que os esperava. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Marina observava a vista do seu escritório no 20º andar de um dos mais imponentes prédios comerciais do Cambuí, região nobre de Campinas. Do alto, podia ver o movimento intenso da Avenida Júlio de Mesquita, uma das principais artérias do bairro. Aos 32 anos, havia conquistado uma posição invejável como diretora de marketing em uma das maiores empresas de tecnologia do polo tecnológico da cidade. Formada pela Unicamp, com mestrado na PUC Campinas, sua trajetória profissional era motivo de orgulho. Mas naquela tarde de quinta-feira, seus pensamentos estavam voltados para a reforma de sua casa, um sobrado antigo no Jardim Guanabara. Havia investido todas as suas economias dos últimos 5 anos no projeto, transformando a residência em um verdadeiro lar dos sonhos para viver com seu marido, Henrique. Já está quase tudo pronto, pensou, enquanto deslizava o dedo sobre as fotos no celular, admirando o trabalho meticuloso do arquiteto. O piso de mármore importado, os acabamentos em madeira de lei, a cozinha planejada com eletrodomésticos de última geração, cada detalhe havia sido escolhido com extremo cuidado e carinho. Henrique, seu marido há 3 anos, trabalhava como gerente em uma concessionária no Taquaral. O casamento parecia perfeito aos olhos de todos, mas havia pequenos sinais que Marina, em sua ocupada rotina executiva, deixava passar. As expressões de descontentamento quando ela mencionava uma nova conquista profissional, os comentários sutilmente depreciativos sobre sua dedicação ao trabalho. E, principalmente, a crescente influência de Dona Aparecida, sua sogra, que morava com eles desde o falecimento do marido. Naquela mesma tarde, Marina tinha uma importante apresentação para o conselho da empresa. Tratava-se de uma nova estratégia de marketing digital que poderia revolucionar a presença da companhia no mercado nacional. Havia passado semanas preparando cada slide, refinando cada argumento, antecipando possíveis questionamentos. Sua assistente, Patrícia, estava impressionada com a profundidade do trabalho. "Marina, você não quer dar uma última revisada na apresentação?" perguntou Patrícia, entrando na sala com uma xícara do café especial que Marina tanto apreciava, comprado na tradicional cafeteria do centro da cidade. "Não precisa, Pati. Está tudo na minha cabeça. Cada número, cada gráfico, cada projeção. Esse projeto vai ser um divisor de águas na minha carreira", respondeu Marina com um sorriso confiante. O que ela não sabia era que, enquanto dedicava suas noites e fins de semana ao projeto, uma trama se desenrolava nos bastidores. Henrique, consumido por uma mistura tóxica de inveja e ressentimento, havia começado a plantar sementes de dúvida sobre sua competência entre os membros do conselho. Usando contatos que fizera em eventos corporativos, espalhava rumores sobre supostos erros em projetos anteriores e questionava sua capacidade de liderança. Dona Aparecida, por sua vez, aproveitava cada jantar em família para alimentar as inseguranças do filho. "Você viu que ela chegou depois das 9 ontem? Que tipo de esposa faz isso?" comentava com falsa preocupação. "No meu tempo, uma mulher sabia qual era seu lugar. Hoje em dia, essas executivas acham que podem ter tudo." Marina terminou seu café e começou a organizar os documentos para a reunião. O sol da tarde iluminava a cidade através dos vidros espelhados do edifício, criando um jogo de luz e sombra sobre sua mesa de trabalho. Em sua bolsa, uma pequena surpresa aguardava o momento certo para ser revelada. Um teste de gravidez com resultado positivo feito naquela manhã. Ela imaginava a reação de Henrique ao saber que seria pai. Talvez essa notícia pudesse aproximá-los novamente, preenchendo o vazio que parecia crescer entre eles nos últimos meses. "Depois da apresentação, vou preparar um jantar especial e contar a novidade", planejou, guardando o teste na gaveta da mesa. O telefone tocou. Era Patrícia avisando que os membros do conselho já estavam se dirigindo para a sala de reuniões. Marina ajustou o blazer azul marinho, presente que Henrique lhe dera no último aniversário, conferiu rapidamente a maquiagem no espelho da sala e respirou fundo.
Estava prestes a dar um passo crucial em sua carreira, sem imaginar que seu mundo começaria a desmoronar nas próximas horas. A sala de reuniões no último andar do edifício estava repleta. Os membros do conselho, executivos veteranos que haviam construído a empresa desde sua fundação no Polo Tecnológico de Campinas, ocupavam suas cadeiras habituais ao redor da mesa de mogno maciço. O aroma do café recém-passado preenchia o ambiente, misturando-se à tensão palpável no ar. Marina conectou seu notebook ao projetor com a confiança de quem conhecia cada detalhe do que estava prestes a apresentar. No entanto, algo parecia diferente. Os olhares trocados entre os conselheiros, os cochichos discretos, o modo como o diretor-presidente, Dr. Paulo, evitava seu olhar. Todos eram sinais que sua intuição captava, mas sua mente racional insistia em ignorar. "Boa tarde a todos", começou ela, sua voz firme ecoando pela sala. "Hoje vou apresentar nossa nova estratégia de marketing digital, um projeto que..." "Marina", interrompeu Dr. Paulo, seu semblante grave. "Antes de começar, precisamos discutir algo mais urgente." O coração de Marina acelerou. Em 15 anos de carreira, jamais havia sido interrompida dessa forma. Ela observou enquanto o diretor-presidente abria uma pasta preta sobre a mesa, retirando alguns documentos que pareciam familiares. "Chegou ao nosso conhecimento que houve um vazamento de informações confidenciais para nosso principal concorrente", continuou ele, sua voz mesclando decepção e severidade. "Dados estratégicos sobre nossos últimos 3 lançamentos foram compartilhados, causando um prejuízo considerável à empresa." Marina sentiu o sangue gelar. "Deve haver algum engano", conseguiu dizer, sua voz tremendo ligeiramente. "Eu jamais..." "As evidências são conclusivas", interrompeu novamente o doutor. Paulo passando alguns papéis pela mesa. "Estes e-mails foram enviados do seu computador corporativo. As informações correspondem exatamente aos dados que vazaram." Marina pegou os papéis com mãos trêmulas. À medida que lia, seu rosto empalidecia. Eram de fato e-mails enviados de sua conta corporativa, mas ela tinha certeza absoluta de que não os havia escrito. As datas coincidiam com noites em que havia trabalho até tarde no escritório, mas sempre deixava seu computador bloqueado quando ia ao banheiro ou buscar café. "Eu não escrevi esses e-mails", afirmou com veemência. "Alguém deve ter acessado meu computador. Isso é uma armação." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os membros do conselho trocaram olhares pesarosos, como se já tivessem tomado sua decisão muito antes daquela reunião. "Marina", disse doutor. Paulo, sua voz agora mais suave. "Você foi uma funcionária excepcional por todos esses anos, mas diante dessas evidências, não nos resta alternativa. Estamos terminando seu contrato hoje. O departamento jurídico entrará em contato para acertar os detalhes da rescisão." O mundo pareceu girar ao seu redor. Marina sentiu o peso do teste de gravidez em sua bolsa, uma ironia cruel do destino. Em questão de minutos, toda a sua carreira, construída com tanto esforço e dedicação, desmoronava como um castelo de areia. Ao sair do prédio, Marina mal conseguia processar o que havia acontecido. O sol da tarde já se punha atrás dos prédios do Cambuí, tingindo o céu de tons alaranjados que pareciam zombar de sua desgraça. Seu celular tocava incessantemente. Eram mensagens de Henrique, perguntando como havia sido a reunião. Em casa, Dona Aparecida a esperava na sala, sentada em sua poltrona preferida, tricotando com a mesma expressão severa de sempre. O cheiro de algo queimando vinha da cozinha, onde Henrique tentava, sem sucesso, preparar o jantar. "Então", disse Dona Aparecida sem levantar os olhos do tricô, "ouvi dizer que teve problemas no trabalho hoje." Marina congelou no meio da sala. Como sua sogra poderia saber? A reunião havia terminado há menos de 2 horas. Antes que pudesse responder, Henrique surgiu da cozinha, enxugando as mãos em um pano de prato. Você não vai acreditar", disse ele, com uma expressão que misturava falsa preocupação com algo que Marina não conseguiu identificar. "Um amigo meu da concessionária, que conhece gente da sua empresa, me contou que você foi demitida." "É verdade." Foi naquele momento, observando o sorriso mal disfarçado de Dona Aparecida e a expressão estudadamente preocupada de Henrique,
que Marina começou a juntar as peças do quebra-cabeça. As noites em que Henrique aparecia de surpresa no escritório para buscá-la. As vezes em que seu computador apresentava problemas técnicos inexplicáveis, os comentários cada vez mais frequentes sobre como ela trabalhava demais. Seu mundo não estava apenas desmoronando, estava sendo metodicamente desconstruído por aqueles em quem mais confiava. Marina passou a noite em claro, sentada na varanda do sobrado, observando as luzes da cidade que piscavam ao longe. O jardim que havia planejado com tanto carinho agora parecia um cenário surreal para o pesadelo que estava vivendo. As palavras de Henrique e o sorriso dissimulado de Dona Aparecida ecoavam em sua mente como um disco arranhado. Na manhã seguinte decidiu agir. Seu primeiro destino foi o cartório no centro de Campinas, próximo ao Largo do Rosário. Precisava verificar em nome de quem realmente estava a casa. A funcionária do cartório, uma senhora simpática chamada Regina, demorou apenas alguns minutos para localizar o registro. Senhora Marina, este imóvel está registrado em nome de Aparecida Santos desde sua aquisição, há 5 anos, informou Regina, ajustando os óculos de leitura. O chão pareceu sumir sob seus pés. Marina lembrava-se perfeitamente do dia em que assinara o que Henrique disse ser a escritura da casa. Eram só alguns documentos da reforma, ele havia explicado com um sorriso tranquilizador. Agora, todas as peças se encaixavam em um quebra-cabeça perverso. Saindo do cartório, Marina caminhou sem rumo pela rua 13 de Maio, sua mente em turbilhão. Os comerciantes já abriam suas lojas, e o cheiro do café da padaria tradicional da esquina a fez lembrar-se que não havia comido nada desde o dia anterior. Parou em uma das mesas da calçada, pediu um café com pão na chapa e começou a fazer cálculos em um guardanapo. Mais de R$500 mil. Era quanto havia investido na reforma da casa nos últimos anos, usando suas economias e até mesmo vendendo um apartamento que herdara dos pais. Tudo estava documentado. Notas fiscais, comprovantes de transferência, contratos com fornecedores. Tinha guardado cada papel meticulosamente em uma pasta em seu home office. Voltou para casa decidida a confrontar Henrique e Dona Aparecida. Ao chegar, encontrou a sogra organizando uma reunião do seu clube de tricô na sala, como se nada estivesse acontecendo. 5 senhoras do bairro ocupavam os sofás novos que Marina havia comprado, todas com suas agulhas e novelos coloridos. "Ah, você voltou", disse Dona Aparecida, seu tom falsamente doce. Estava justamente contando para as meninas sobre sua situação no trabalho. Que coisa terrível, vender informações confidenciais da empresa. No meu tempo, isso seria considerado falta de caráter. Marina sentiu o sangue ferver nas veias. As senhoras do clube de tricô a olhavam com uma mistura de pena e reprovação, exatamente como Dona Aparecida pretendia. Era uma humilhação calculada, mais uma peça no jogo de manipulação que estava vivendo. Subiu as escadas em direção ao home office, precisava recuperar a pasta com os documentos da reforma. Mas, ao abrir a porta, encontrou o cômodo completamente diferente. Suas coisas haviam sido removidas, substituídas por caixas de papelão identificadas com a letra formal de Dona Aparecida. Procurando algo? A voz de Henrique soou atrás dela. Ele estava encostado no batente da porta, os braços cruzados sobre o peito. Se for aquela pasta com os documentos da reforma, não vai encontrar. Mamãe achou melhor organizar tudo do jeito dela, já que a casa é dela, não é mesmo? "Como você pôde fazer isso comigo, Henrique?" Marina perguntou, sua voz embargada de raiva e decepção. "Todo o dinheiro que investi aqui..." "Seu dinheiro?" Ele riu, um som frio que Marina nunca havia escutado antes. "Que eu saiba, você assinou um documento abrindo mão de qualquer direito sobre esta casa. Está tudo perfeitamente legal. Quanto à reforma, bem, considere uma gentileza sua para com sua sogra." Naquele momento, Marina sentiu uma onda de náusea subir pela garganta. A gravidez, que há menos de 48 horas parecia uma bênção, agora se apresentava como mais um elemento de complicação em sua vida. Correu para o banheiro, ignorando os olhares curiosos das senhoras do clube de tricô. Enquanto se recuperava, ouviu a voz de Dona Aparecida no corredor. "Henrique, filho, acho que sua esposa não está bem."
Talvez seja melhor ela passar uns dias na casa de alguma amiga, sabe? Para se recuperar do choque da demissão. Não é bom para sua reputação ter uma esposa envolvida em escândalos empresariais. Marina se olhou no espelho do banheiro, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Seu reflexo mostrava uma mulher que mal reconhecia. Pálida, abatida, mas com um brilho de determinação nos olhos. Precisava sair dali, precisava pensar, precisava de ajuda. Foi então que se lembrou de Gabriel, seu amigo dos tempos de faculdade, dono de uma gráfica no Jardim Chapadão. Ele sempre dizia que podia contar com ele para qualquer coisa. Lavou o rosto, respirou fundo e tomou uma decisão. Não seria destruída por aqueles que deveriam amá-la. Havia construído sua carreira do zero e poderia reconstruir sua vida também. Mas primeiro, precisava documentar tudo, reunir provas, entender exatamente como havia sido manipulada. E, mais importante, precisava proteger a nova vida que crescia dentro dela. A gráfica de Gabriel ficava em uma rua tranquila do Jardim Chapadão, próxima ao terminal rodoviário de Campinas. O estabelecimento, com sua fachada discreta e bem cuidada, era conhecido na região pelo trabalho de qualidade e pelo atendimento personalizado. Quando Marina empurrou a porta de vidro, o sininho característico anunciou sua chegada. Gabriel estava debruçado sobre uma mesa de luz, analisando algumas provas de impressão, quando ergueu os olhos e viu sua amiga. Bastou um olhar para perceber que algo estava muito errado. Marina, sempre tão elegante e composta, parecia ter envelhecido anos em poucos dias. "Mari, quanto tempo!" exclamou ele, contornando o balcão para abraçá-la. Mas parou no meio do caminho ao ver as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto da amiga. "Vem cá, vamos conversar lá nos fundos." A área dos fundos da gráfica era um pequeno oásis de tranquilidade. Gabriel havia transformado o espaço em um café improvisado para os clientes especiais, com uma máquina de café expresso e algumas poltronas confortáveis. As paredes eram decoradas com cartazes artísticos impressos ali mesmo, dando um ar acolhedor ao ambiente. "Agora me conta o que está acontecendo", disse ele, depois de servir 2 xícaras do café especial que comprava de um produtor em Serra Negra. Marina respirou fundo e começou a narrar os acontecimentos dos últimos dias. A cada revelação, o semblante de Gabriel ficava mais sério. Quando ela chegou à parte sobre os e-mails forjados e a demissão, ele já estava digitando furiosamente em seu celular. "Conheço uma pessoa que pode nos ajudar", disse ele após enviar uma mensagem. "Lembra da Ana Clara da República, onde eu morava na época da Unicamp? Ela se especializou em crimes cibernéticos, trabalha com perícia digital agora. Se alguém consegue provar que aqueles e-mails foram forjados, é ela." Marina sentiu uma pontada de esperança pela primeira vez em dias. "Mas, Gabriel, não tenho como pagar uma perícia agora. Estou praticamente sem dinheiro e..." "Ei, nem termina essa frase", interrompeu ele. "Você já esqueceu quem foi que me ajudou a montar esta gráfica? Quem ficou noites acordada me ajudando com o plano de negócios quando ninguém acreditava que ia dar certo?" As lembranças daquela época trouxeram um sorriso tímido aos lábios de Marina. Era verdade. Havia dedicado várias noites ajudando Gabriel a estruturar seu negócio, usando sua experiência em marketing para criar estratégias de divulgação e captação de clientes. "Tem mais uma coisa", disse ela, sua mão inconscientemente pousando sobre o ventre. "Estou grávida." Gabriel quase engasgou com o café. "E aquele idiota do Henrique sabe? Ainda não contei. E agora não sei se devo contar. Tenho medo do que ele e a mãe dele possam fazer." "Você pode ficar no meu apartamento", ofereceu Gabriel sem hesitar. "Tenho um quarto de hóspedes que praticamente nunca uso. Fica ali no Botafogo, perto do Parque Portugal. É pequeno, mas..." "Não posso aceitar", interrompeu Marina. "Já estou te pedindo ajuda demais." "Marina Santos da Silva." Gabriel usou seu tom mais severo, aquele que guardava para as raras ocasiões em que precisava ser absolutamente sério. "Você não está pedindo nada. Eu estou oferecendo. E não é só por causa da nossa amizade ou porque você me ajudou no passado. É porque é a coisa certa a fazer." Naquele momento, o celular de Gabriel vibrou com uma resposta de Ana Clara. Ela estava em São Paulo, mas poderia vir a Campinas no fim de semana para avaliar o caso. Era uma luz no fim do túnel.
Sabe o que você precisa agora? Disse Gabriel, levantando-se. Além de um lugar seguro para ficar, precisa de um trabalho. E por coincidência, estou precisando de alguém com experiência em marketing digital para expandir os negócios da gráfica. Gabriel não precisa. Precisa sim, ele cortou. A gráfica está crescendo. Estamos entrando no mercado de impressão sob demanda para pequenas editoras. E honestamente, não faço ideia de como divulgar isso direito. Seria uma troca justa. Você me ajuda com o marketing e eu te ofereço um salário digno e um ambiente de trabalho livre de pessoas tóxicas. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de gratidão, de alívio por encontrar um porto seguro em meio à tempestade. Gabriel sempre havia sido um bom amigo, mas naquele momento ele estava sendo muito mais. Estava sendo uma tábua de salvação. Tem só uma condição, disse ele com um sorriso maroto. Você vai ter que me deixar ser o padrinho desse bebê. Pela primeira vez em dias, Marina riu. Um riso genuíno que chegou até seus olhos. Lá fora, o sol da tarde começava a se pôr sobre Campinas e, com ele, levava embora um pouco do peso que carregava no coração. Ainda havia muito a ser resolvido, muitas batalhas a serem travadas, mas agora ela não estava mais sozinha. O apartamento de Gabriel no bairro Botafogo era acolhedor, com uma vista privilegiada para o Parque Portugal. Marina passava horas na varanda, observando as pessoas que corriam na pista do lado de fora, suas vidas aparentemente tão normais e organizadas. Já fazia 2 semanas desde que havia deixado sua casa no Jardim Guanabara, levando apenas algumas roupas e documentos essenciais. Ana Clara, a especialista em perícia digital, havia chegado de São Paulo no fim de semana anterior. Com seus óculos de aro grosso e cabelos coloridos, não parecia a típica investigadora, mas sua competência era inquestionável. Instalada em uma mesa improvisada na gráfica de Gabriel, ela passava horas analisando logs, registros de acesso e metadados dos e-mails que haviam causado a demissão de Marina. Tem algo muito interessante aqui, comentou Ana Clara naquela manhã, seus olhos fixos na tela do notebook. Os e-mails foram enviados da sua conta corporativa, sim, mas o padrão de digitação não corresponde ao seu. Marina, que organizava algumas propostas comerciais para os novos clientes da gráfica, aproximou-se curiosa. Como assim? Cada pessoa tem um padrão único de digitação como uma impressão digital, explicou Ana Clara, ajustando os óculos. A velocidade entre as teclas, o tempo de pausa, até mesmo a força aplicada em cada tecla, tudo isso forma um padrão. E estes e-mails, bem, foram digitados por alguém com um padrão completamente diferente do seu. Gabriel, que acompanhava a conversa enquanto calibrava uma das impressoras, soltou um assobio baixo. Isso é prova suficiente? Junto com outras evidências que estou coletando, sim, respondeu Ana Clara. Por exemplo, descobri que nos dias e horários em que estes e-mails foram enviados, havia registros de acesso ao prédio por um crachá visitante. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Henrique, ele costumava aparecer de surpresa no escritório, dizendo que queria me fazer uma surpresa, me levar para jantar. Bingo! Exclamou Ana Clara. E aposto que ele sempre insistia em esperar na sua sala, enquanto você terminava alguma coisa, não é? As memórias começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro. Às vezes em que voltava do banheiro e encontrava Henrique mexendo em seu celular, alegando que estava só vendo as horas. As ocasiões em que seu computador apresentava lentidão inexplicável depois das visitas dele. Mas por quê? Perguntou Marina, sua voz embargada. Por que ele faria isso comigo? Controle, respondeu Gabriel, abandonando a impressora para se juntar à conversa. Pense bem, Mari. Você estava no auge da sua carreira, financeiramente independente, respeitada no mercado. Enquanto isso, ele estava estagnado na concessionária, completou Marina, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Sempre reclamava que seus subordinados não o respeitavam, que o dono não reconhecia seu valor. Ana Clara digitou mais algumas linhas de comando em seu computador. Tem mais. Encontrei registros de transferências bancárias suspeitas. Pequenas quantias, mas constantes, saindo da sua conta para uma conta em nome de Dona Aparecida. O quê?
Marina levantou-se bruscamente, sentindo uma onda de náusea que já não sabia se era da gravidez ou da revelação. Como isso é possível? Acesso ao seu internet banking, explicou Ana Clara. Provavelmente quando ele pegava seu celular só para ver as horas. As transferências eram sempre em valores que não chamariam sua atenção. 200, 300 reais. Mas ao longo dos últimos 2 anos, soma mais de 50 mil. Marina precisou se sentar. Gabriel rapidamente trouxe um copo d'água com açúcar, enquanto Ana Clara continuava sua análise. O interessante é que essas transferências aumentaram significativamente nos últimos meses, coincidindo com o período da reforma da casa. Eles estavam me roubando, murmurou Marina, a realização a atingindo como um soco no estômago. Todo esse tempo, não era só a casa, não eram só os e-mails. Eles estavam sistematicamente me roubando. Gabriel colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Mas agora temos provas, Mari. Provas concretas de fraude, de acesso indevido, de desvio de dinheiro. É mais do que suficiente para abrir um processo. Não é só isso, acrescentou Ana Clara, um sorriso de triunfo em seus lábios. Encontrei também registros de conversas entre Henrique e algumas pessoas da sua antiga empresa. Ele vinha plantando rumores sobre você há meses, manipulando informações, criando uma narrativa que tornaria a história dos e-mails vazados mais crível. Marina fechou os olhos, absorvendo todas aquelas informações. Seu mundo havia desmoronado, mas agora, das ruínas, começava a emergir algo novo, a verdade. Uma verdade dolorosa, mas libertadora. E tem mais uma coisa, disse Ana Clara, sua expressão suavizando. Aquele documento que você assinou supostamente abrindo mão dos direitos sobre a casa, encontrei o arquivo original no computador de Henrique. Foi adulterado digitalmente. A assinatura é sua, mas o texto foi modificado. Gabriel soltou uma exclamação de surpresa. Marina, por sua vez, sentiu uma onda de determinação crescer dentro de si. Inconscientemente, sua mão pousou sobre o ventre, onde sua filha crescia, alheia a toda aquela turbulência. "O que você quer fazer?" perguntou Gabriel, observando a mudança na postura da amiga. Marina endireitou os ombros, enxugou as lágrimas e, pela primeira vez em semanas, sentiu-se verdadeiramente forte. "Quero justiça", respondeu simplesmente. "Não apenas por mim, mas por ela", completou acariciando a barriga que começava a mostrar os primeiros sinais da gravidez. O escritório da doutora Melissa Prado, no centro de Campinas, emanava uma atmosfera de competência e seriedade. As paredes eram decoradas com diplomas e certificados, e a vista da janela mostrava o movimentado calçadão da 13 de maio. A advogada, conhecida por sua especialização em direito familiar e casos de violência patrimonial, ouvia atentamente, enquanto Marina, Gabriel e Ana Clara apresentavam as evidências coletadas. "É um caso sólido", disse doutora Melissa, após examinar cuidadosamente cada documento. "Temos provas de fraude, manipulação de documentos, acesso indevido a contas bancárias, difamação, sem falar na questão da casa, que configura claramente um caso de violência patrimonial." Marina apertou a mão de Gabriel, que a acompanhava como apoio moral. Nas últimas semanas, ele havia se tornado muito mais que um amigo. Era seu porto seguro, sua família escolhida. "E quanto à minha gravidez?" perguntou Marina, sua voz traindo a preocupação. "Já estou no 3º mês. Logo não vai dar mais para esconder." Doutora Melissa inclinou-se sobre a mesa, seus olhos gentis, mas determinados. "A gravidez, na verdade, fortalece ainda mais nosso caso. Pela lei, você tem direitos especiais como gestante, e o fato de terem te expulsado de casa nessa condição só agrava a situação deles. Mas eles ainda não sabem", explicou Marina. "Eu descobri no dia da minha demissão e ia contar naquela noite, e foi melhor assim", interveio Ana Clara, que continuava trabalhando em seu notebook. "Acabei de encontrar mais algumas conversas interessantes entre Henrique e a mãe dele. Eles já estavam planejando como usar sua gravidez contra você, caso acontecesse." Gabriel rosnou baixinho, sua indignação evidente. Como alguém pode ser tão calculista? "Infelizmente vemos muito disso",
comentou Dottore. Melissa, separando alguns documentos. Mas raramente temos provas tão contundentes. Marina, você fez muito bem em guardar todas as notas fiscais e comprovantes da reforma. Isso, junto com as provas digitais que Ana Clara coletou, forma um caso praticamente irrefutável. A advogada começou a delinear a estratégia legal. Primeiro, entrariam com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, incluindo o pedido de partilha de bens e indenização por danos materiais e morais. Paralelamente, uma medida cautelar para garantir o direito de Marina à casa, baseada no valor investido na reforma e em sua condição de gestante. Quanto à sua antiga empresa, continuou doutora Melissa, sugiro entrarmos com uma ação trabalhista separada. Com as provas de que os e-mails foram forjados e da manipulação orquestrada por Henrique, temos grandes chances de conseguir não só sua reintegração, mas também uma indenização considerável. Marina respirou fundo, assimilando todas as informações. E quanto tempo tudo isso vai levar? Processos judiciais podem ser demorados, admitiu a advogada. Mas com a força das provas que temos, posso solicitar algumas medidas liminares que te darão proteção imediata. O mais importante agora é agir rápido, antes que eles percebam que estamos nos movimentando. Naquele momento, o celular de Marina vibrou com uma mensagem. Era de sua antiga assistente, Patrícia. Mari, você precisa saber de uma coisa. O Henrique esteve aqui na empresa hoje conversando com o RH. Ouvi sem querer, eles estão planejando te processar por danos morais à empresa. Gabriel, que lia a mensagem por cima do ombro de Marina, soltou uma risada sem humor. Eles não perdem por esperar. Isso só prova que precisamos agir logo, disse doutora Melissa, já separando os documentos necessários. Vou preparar tudo para entrarmos com as ações ainda hoje. Marina, você está preparada para isso? Vai ser uma batalha difícil. Marina olhou pela janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Pessoas apressadas, vidas em movimento, histórias sendo escritas a cada segundo. Sua mão inconscientemente acariciou a pequena saliência em sua barriga, onde sua filha crescia, alheia a toda aquela turbulência. Estou, respondeu com firmeza. Por muito tempo, fui manipulada e controlada por pessoas que diziam me amar. Agora é hora de recuperar não só o que é meu por direito, mas principalmente minha dignidade. E você não está sozinha, acrescentou Gabriel, apertando sua mão. Ana Clara fechou seu notebook com um sorriso satisfeito. Todas as provas estão organizadas e catalogadas. Eles não vão saber o que os atingiu. Doutora Melissa começou a redigir os documentos iniciais, seus dedos voando sobre o teclado com precisão e rapidez. Do lado de fora, o sol da tarde começava a se pôr sobre Campinas, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era o fim de um dia, mas para Marina era o início de uma nova fase, uma em que ela não seria mais vítima, mas protagonista de sua própria história. O Fórum de Campinas fervilhava de atividade naquela manhã de segunda-feira. Marina, agora com 4 meses de gestação e uma barriga já visível, caminhava pelos corredores ao lado de doutora Melissa. O processo havia começado há algumas semanas e aquele seria um dia decisivo, a primeira audiência para discutir a medida cautelar sobre a casa. A gráfica de Gabriel havia se transformado nos últimos meses. Com a experiência de Marina em marketing digital, o negócio crescia constantemente. Ela havia implementado um sistema de pedidos online, modernizado a identidade visual e estabelecido parcerias com pequenas editoras da região. O trabalho não apenas lhe proporcionava sustento, mas também um propósito. Está preparada? Perguntou doutora Melissa, enquanto aguardavam do lado de fora da sala de audiências. Marina ajustou o blazer azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Sua barriga de grávida exigia roupas novas, e Gabriel havia insistido em lhe dar um vale-presente de uma loja no shopping Iguatemi. Estou, respondeu Marina, surpreendendo-se com a própria serenidade. Só espero que... Suas palavras foram interrompidas pela chegada de Henrique e Dona Aparecida, acompanhados por seu advogado. Henrique parecia mais magro e abatido. Suas olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas. Dona Aparecida, por outro lado, mantinha sua postura altiva
embora seu olhar traísse um nervosismo incomum. O momento em que Henrique notou a barriga de Marina foi visível. Seus olhos se arregalaram e sua boca se entreabriu em choque. Dona Aparecida agarrou o braço do filho com força, sussurrando algo em seu ouvido. Processo número 2024-7856. Chamou o oficial de justiça, abrindo a porta da sala. A audiência transcorreu como um embate de xadrez. Do lado de Marina, doutora Melissa apresentou metodicamente as provas, documentos da reforma, comprovantes de pagamento, as análises periciais de Ana Clara mostrando a adulteração do contrato, os registros das transferências bancárias não autorizadas. O advogado de Henrique e Dona Aparecida tentou argumentar que Marina havia feito as reformas por livre e espontânea vontade, como presente para a família do marido. Mas sua argumentação perdeu força quando doutora Melissa apresentou os e-mails recuperados por Ana Clara, mostrando as conversas entre mãe e filho, planejando como se apropriar dos investimentos de Marina. Excelência, disse doutora Melissa, sua voz firme e clara. Minha cliente não apenas investiu suas economias naquela casa, mas também se encontra em estado gestacional. A lei é clara quanto à proteção especial nestes casos. Foi neste momento que Henrique, contrariando os gestos desesperados de seu advogado, levantou-se. Senhora juíza, eu não sabia da gravidez. Se soubesse o quê? Interrompeu a juíza, seus olhos perspicazes fixos nele. Não teria expulsado sua esposa grávida de casa? Não teria fraudado documentos? Não teria orquestrado sua demissão? Dona Aparecida começou a se abanar com um lenço, seu rosto vermelho de indignação ou vergonha. Era difícil distinguir. O advogado deles tentava desesperadamente controlar a situação, mas era tarde demais. Este juízo, declarou a magistrada, não pode ignorar a gravidade das evidências apresentadas. Defiro a medida cautelar em favor da requerente, garantindo seu direito de retorno imediato à residência, assim como determino o bloqueio de qualquer tentativa de venda ou transferência do imóvel até a conclusão do processo principal. Marina sentiu as lágrimas escorrerem silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Ao seu lado, doutora Melissa apertou gentilmente sua mão. Saindo da sala de audiências, encontraram Gabriel aguardando ansiosamente no corredor. Ao ver o sorriso no rosto de Marina, ele entendeu imediatamente o resultado. Conseguimos eliminar, confirmou doutora Melissa. Marina pode voltar para casa hoje mesmo. Mas antes que pudessem comemorar, foram surpreendidos por um grito. Dona Aparecida havia tropeçado nos próprios pés e caído, levando a mão ao peito. Seu rosto contorcido em uma expressão de dor que não parecia fingimento. "Mãe!" gritou Henrique, correndo para ampará-la. "Alguém chame uma ambulância." Marina observou a cena com uma mistura de emoções contraditórias. Por mais que aquelas pessoas tivessem lhe causado tanto sofrimento, não conseguia sentir satisfação ao ver Dona Aparecida naquele estado. "Vamos", disse Gabriel suavemente, guiando-a para longe da confusão que se formava. "Você precisa descansar. Amanhã começamos a organizar sua volta para casa." No caminho de volta à gráfica, Marina permaneceu em silêncio, refletindo sobre as reviravoltas da vida. Havia conquistado uma vitória importante, mas o preço parecia alto demais. Em seu ventre, sua filha se mexeu, como se quisesse lembrá-la de que, no fim das contas, a vida sempre encontra um jeito de seguir em frente. O Hospital Vera Cruz, no coração de Campinas, tinha um movimento constante de pessoas entrando e saindo por suas portas automáticas. Marina hesitou por um momento antes de atravessar a entrada principal, sua mão instintivamente pousada sobre a barriga de 5 meses. Não planejava estar ali, mas algo em seu coração a impedia de simplesmente ignorar a situação. Dona Aparecida havia sofrido um AVC durante a audiência no fórum. Não foi grave o suficiente para causar sequelas permanentes, mas os médicos insistiam que ela precisaria de cuidados especiais dali em diante. Marina descobriu sobre seu estado através de Patrícia, sua antiga assistente, que mantinha contato e servira como uma fonte valiosa de informações durante todo o processo. "Tem certeza que quer fazer isso?" perguntou Gabriel, que fizera questão de acompanhá-la. Nos últimos meses, sua presença constante havia se tornado um porto seguro na vida de Marina.
algo além da amizade que sempre compartilharam. Preciso, respondeu ela simplesmente, ajustando a alça da bolsa no ombro. O quarto 405 estava silencioso quando entraram. Dona Aparecida, geralmente tão imponente e altiva, parecia pequena e frágil na cama do hospital. Henrique estava sentado ao seu lado, folheando distraidamente uma revista antiga. Marina? A surpresa na voz dele era evidente. O que você... Vim ver como ela está, interrompeu Marina, sua voz calma, mas firme. Patrícia me contou sobre o AVC. Dona Aparecida abriu os olhos lentamente, seu olhar encontrando primeiro a barriga proeminente de Marina, depois subindo até seu rosto. Algo em sua expressão havia mudado. O orgulho e a arrogância de sempre dando lugar a algo que parecia... arrependimento? Minha neta, murmurou ela, sua voz fraca, mas audível. É uma menina? Marina assentiu, surpreendida pela pergunta. Sim, Helena. Um silêncio pesado preencheu o quarto, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores cardíacos. Gabriel permanecia próximo à porta, uma presença silenciosa, mas protetora. Marina, começou Henrique, passando a mão nervosamente pelos cabelos. Eu sei que não mereço, mas preciso te pedir perdão. Ver minha mãe assim, perceber como podemos perder tudo em um instante... Não vim aqui para receber pedidos de desculpas, interrompeu Marina gentilmente. Vim porque, apesar de tudo, não consigo sentir satisfação com o sofrimento de ninguém, nem mesmo de vocês. Dona Aparecida estendeu uma mão trêmula em direção a Marina. Depois de um momento de hesitação, Marina a assegurou. Eu estava errada, disse a senhora, sua voz embargada. O orgulho, a inveja... Destruí a felicidade do meu próprio filho por não aceitar que uma mulher pudesse ser mais bem-sucedida que ele. Marina sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas as conteve. A vida é muito curta para guardarmos tanto ressentimento, Dona Aparecida. A senhora vai precisar de ajuda para se recuperar, e Henrique não pode fazer isso sozinho. O que você está sugerindo? Perguntou Henrique, sua voz traindo uma mistura de esperança e apreensão. Estou sugerindo que encontremos um meio termo, respondeu Marina. A casa é grande o suficiente para todos, desde que haja respeito e limites claros. Dona Aparecida precisa de cuidados, e Helena merece conhecer sua avó, a verdadeira, não aquela pessoa amargurada que eu conheci. Gabriel se aproximou, colocando uma mão protetora no ombro de Marina. Sua presença lembrando a todos que as coisas nunca mais seriam como antes. E talvez isso fosse bom. Não será fácil, continuou Marina. Há muita mágoa, muita dor. Mas se existe algo que aprendi nos últimos meses, é que somos mais fortes quando escolhemos o perdão ao invés da vingança. Naquele momento, Helena chutou forte, como se quisesse participar da conversa. Marina sorriu, guiando a mão de Dona Aparecida até sua barriga para sentir os movimentos da neta. Ela é forte, murmurou a senhora, um sorriso genuíno iluminando seu rosto cansado. Como a mãe dela, comentou Gabriel, trocando um olhar significativo com Marina. Do lado de fora do hospital, o sol se punha sobre Campinas, pintando o céu com tons de rosa e laranja. A cidade que testemunhara tanto drama e sofrimento nos últimos meses, agora parecia emanar uma energia diferente, como se também ela estivesse pronta para um novo começo. Marina sabia que o caminho pela frente não seria fácil. Havia ainda muitas questões a serem resolvidas, feridas a serem curadas, confiança a ser reconstruída. Mas ali, naquele momento, sentindo sua filha se mexer em seu ventre e a mão de Gabriel firme em seu ombro, ela tinha certeza de que havia escolhido o caminho certo. A verdadeira força, afinal, não está em derrotar nossos inimigos, mas em ter a coragem de estender a mão quando eles mais precisam, mesmo que eles não mereçam. E às vezes, é exatamente nesses momentos que descobrimos quem realmente somos. O outono em Campinas pintava as ruas do Jardim Guanabara com folhas douradas. Marina observava a mudança da estação através da janela de seu antigo home office, agora transformado em um quarto de bebê. As paredes, antes brancas e austeras, agora exibiam um delicado tom de verde-água, e um berço de madeira clara ocupava o centro do ambiente. 3 semanas haviam se passado desde a visita ao hospital,
e a dinâmica da casa havia mudado completamente. Dona Aparecida ocupava agora o quarto do térreo, adaptado para facilitar sua locomoção durante a recuperação. A fisioterapeuta vinha 3 vezes por semana e, aos poucos, a senhora recuperava não apenas os movimentos, mas também algo que parecia ter perdido há muito tempo: sua humanidade. "Marina!" A voz de Dona Aparecida soou da porta do quarto. Ela segurava-se em uma bengala, mas já conseguia caminhar pequenas distâncias sozinha. "Posso entrar?" "Claro", respondeu Marina, virando-se para encará-la. Era ainda estranho ver a sogra assim, mais humilde, mais vulnerável. "Estava organizando algumas coisas antigas", disse a senhora, estendendo uma caixa de veludo azul. "Encontrei isso. Era o meu enxoval de bebê, usado quando Henrique nasceu. Pensei que talvez... para Helena." Marina pegou a caixa com cuidado, revelando um delicado conjunto de peças em renda renascença. "É lindo", murmurou, tocando o tecido suave. "Sabe", começou Dona Aparecida, sentando-se na poltrona de amamentação próxima à janela. "Passei tanto tempo tentando controlar a vida do meu filho, tentando moldá-lo à minha imagem do que seria perfeito, que acabei me transformando em algo que nem eu mesma reconhecia mais." Marina sentou-se na beirada do berço, sua barriga de 6 meses bem evidente sob o vestido floral. "Por quê?" "Porque era tão difícil aceitar que eu pudesse ser bem-sucedida. Porque você representava tudo o que eu nunca tive coragem de ser", confessou a senhora, suas mãos tremendo levemente sobre o cabo da bengala. "Independente, forte, dona do seu próprio destino. Quando me casei, abri mão de todos os meus sonhos, porque era isso que se esperava de uma mulher. Ver você, tão realizada profissionalmente, me fazia sentir insignificante." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som das folhas dançando ao vento lá fora. Marina processava aquelas palavras, compreendendo pela primeira vez a complexidade dos sentimentos que haviam levado a toda aquela situação. "E aquele Gabriel", continuou Dona Aparecida, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. "Ele tem sido muito bom para você, não é?" Marina corou levemente. Nas últimas semanas, Gabriel havia se tornado uma presença ainda mais constante em sua vida. Mesmo com sua volta para casa, ele fazia questão de aparecer todos os dias, sempre com alguma desculpa relacionada ao trabalho da gráfica. "Ele é especial", admitiu Marina, acariciando a barriga onde Helena se mexia. "Tem me apoiado em tudo, sem pedir nada em troca. Diferente do meu filho", suspirou Dona Aparecida. "Marina, eu sei que talvez seja tarde demais para consertar certos erros, mas quero que saiba que estou verdadeiramente arrependida. E grata principalmente por você não ter permitido que meus erros impedissem Helena de ter uma avó." Naquele momento, Henrique apareceu à porta carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Ele também havia mudado nas últimas semanas. O trabalho na concessionária havia sido reduzido para meio período, permitindo que ele se dedicasse mais aos cuidados com a mãe. "Interrompo algo?" perguntou ele hesitante. "Não, filho", respondeu Dona Aparecida. "Estava apenas mostrando a Marina o enxoval que guardei todos esses anos." Henrique colocou a bandeja sobre a cômoda e observou o quarto com um olhar melancólico. "Está ficando bonito", comentou. "O berço? Foi você quem escolheu." "Na verdade, foi o Gabriel", respondeu Marina. "Ele conhece um marceneiro em Barão Geraldo que faz móveis sob medida." Um silêncio constrangedor pairou no ar. Henrique assentiu levemente, um misto de resignação e arrependimento em seu olhar. "Você merece ser feliz, Marina", disse ele finalmente. "E se essa felicidade está com Gabriel, eu entendo." Dona Aparecida ergueu-se com alguma dificuldade. "Vamos, Henrique. Ajude sua velha mãe a voltar para seu quarto. Marina precisa descansar." Antes de sair, porém, a senhora parou à porta. "Marina, aquele clube de tricô, será que você se importaria se eu convidasse as senhoras para virem aqui na próxima semana? Prometo que dessa vez será diferente." Marina sorriu, lembrando-se da última vez que aquelas senhoras estiveram ali, julgando-a silenciosamente enquanto seu mundo desmoronava. "Claro que não me importo, Dona Aparecida. Seria bom ter a casa cheia de vida novamente." Quando ficou sozinha,
Marina voltou sua atenção para o enxoval na caixa de veludo. As peças delicadas contavam uma história de tradição, de família, de continuidade, mas também lembravam que às vezes é preciso quebrar ciclos para criar algo novo, algo melhor. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Gabriel. Passei na doceria do Taquaral e comprei aquele bolo de cenoura que você anda desejando. Posso passar aí mais tarde? Marina sorriu respondendo afirmativamente. Lá fora, as folhas continuavam sua dança outonal, lembrando que, assim como as estações, a vida está em constante mudança. E às vezes, são precisamente essas mudanças que nos levam aos lugares mais inesperados e maravilhosos. O Parque Portugal, carinhosamente conhecido como Lagoa do Taquaral pelos campineiros, estava especialmente bonito naquela tarde de domingo. O sol de inverno criava reflexos dourados na água, e as pessoas aproveitavam o clima ameno para caminhar, andar de bicicleta ou simplesmente sentar nos bancos para aproveitar a paisagem. Marina, agora com 7 meses de gestação, caminhava lentamente ao lado de Gabriel pela pista que contornava a lagoa. Seu relacionamento havia evoluído naturalmente nas últimas semanas, como se seguisse um curso predestinado desde o início. Então eles realmente aceitaram o acordo? Perguntou Gabriel, referindo-se à reunião que Marina tivera com sua antiga empresa na sexta-feira. Sim, respondeu ela, parando para descansar em um dos bancos com vista para a lagoa. Dr. Paulo ficou impressionado com as provas que Ana Clara reuniu. Além da reintegração, ofereceram uma indenização considerável e um cargo ainda melhor que o anterior. Gabriel sorriu, pegando sua mão. E você vai aceitar? Marina ficou em silêncio por um momento, observando um casal de patos que nadava próximo à margem. Na verdade, não, respondeu finalmente. Sabe, todo esse tempo trabalhando na gráfica com você, percebi que estava mais feliz do que jamais fui naquela empresa. Mesmo com um salário menor, provocou ele, conhecendo bem a resposta. Mesmo assim, ela riu. O trabalho que desenvolvemos juntos, a liberdade criativa, ver os projetos crescendo, é diferente. Além disso, ela acariciou a barriga onde Helena se mexia animadamente. Quero ter flexibilidade para acompanhar cada momento da nossa filha. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. Nossa filha? Marina corou levemente. Bem, você tem estado presente em cada momento, desde o início. Helena já é tão sua quanto minha. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas contidas. Ele se ajoelhou na frente do banco, tirando uma pequena caixa do bolso. Eu ia esperar até o jantar, mas... Gabriel, Marina exclamou, suas mãos tremendo ao ver o delicado anel de noivado. Marina, ele começou, sua voz embargada de emoção. Eu te amei desde os tempos da faculdade, mas nunca tive coragem de dizer. Quando você apareceu na gráfica naquele dia, devastada, mas ainda assim forte, percebi que não podia mais perder tempo. Cada momento ao seu lado nesses últimos meses só confirmou o que eu já sabia. Quero passar o resto da minha vida com você e Helena. Quer se casar comigo? Algumas pessoas que passavam pela pista pararam para observar a cena, sorrisos em seus rostos. Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Sim, respondeu simplesmente, permitindo que Gabriel deslizasse o anel em seu dedo. Os aplausos dos observadores foram interrompidos pelo toque do celular de Marina. Era Henrique. Marina, desculpe interromper seu domingo, mas a mamãe quer saber se você e Gabriel gostariam de vir jantar aqui em casa. Ela fez aquela lasanha que você tem desejado. Marina olhou para Gabriel, que podia ouvir a conversa. Ele assentiu com um sorriso. Claro, Henrique, na verdade, temos uma novidade para contar. Vocês vão se casar, ele adivinhou, sua voz demonstrando uma aceitação resignada. Mamãe vai ficar feliz. Ela não para de falar sobre como Gabriel é bom para você e para Helena. Depois de desligar, Marina e Gabriel continuaram seu passeio pelo parque. Passaram pela concha acústica, onde uma banda local ensaiava, criando uma trilha sonora perfeita para aquela tarde especial. Está tudo bem? Perguntou Gabriel, notando Marina pensativa. Está. Ela sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Sabe, quando tudo desmoronou, achei que nunca mais seria feliz.
Mas agora percebo que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. E o que realmente importa? Amor verdadeiro, ela respondeu, parando para beijá-lo suavemente. Não aquele dos contos de fadas, mas o real. Aquele que se constrói dia após dia, que apoia sem sufocar, que fortalece sem diminuir. Helena chutou forte nesse momento, como se concordasse. Gabriel colocou a mão sobre a barriga de Marina, maravilhando-se com os movimentos. Ela vai ser forte como a mãe, disse ele. E gentil como o pai, completou Marina. O sol começava a se pôr sobre a lagoa do Taquaral, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Casais de namorados, famílias com crianças, idosos passeando, todos pareciam compartilhar a mesma paz que Marina sentia naquele momento. Sua vida havia dado uma volta completa, mas ao contrário do que imaginara nos seus momentos mais sombrios, o final não era triste. Era um novo começo, mais verdadeiro, mais autêntico. Um começo construído sobre alicerces de amor genuíno, respeito e compreensão. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Marina pensou em como a vida tem suas próprias formas de nos guiar para onde precisamos estar. Às vezes, é preciso passar por tempestades para encontrar a calmaria. E agora, com Gabriel ao seu lado e Helena a caminho, ela finalmente havia encontrado seu porto seguro. A maternidade de Campinas estava em plena atividade naquela madrugada de setembro. Marina havia entrado em trabalho de parto algumas horas antes, durante a festa de inauguração da nova sede da gráfica, que agora ocupava um espaço maior no Cambuí. O local estava lotado de clientes e amigos quando sua bolsa estourou, transformando o que seria uma noite de celebração em uma correria organizada até o hospital. Gabriel, que não desgrudava de Marina nas últimas semanas da gravidez, assumiu o controle da situação com uma calma surpreendente. Respira, amor. Ele sussurrava, segurando sua mão enquanto as contrações ficavam mais fortes. Você está indo muito bem. Na sala de espera, uma cena improvável se desenrolava. Dona Aparecida, já completamente recuperada do AVC, tricotava um pequeno casaquinho rosa enquanto conversava amigavelmente com Ana Clara, que havia viajado de São Paulo especialmente para o nascimento. Henrique andava de um lado para outro, nervoso como se ele próprio fosse o pai. Calma, filho, disse Dona Aparecida, sem tirar os olhos do tricô. Helena vai escolher a hora dela para nascer. Doutora. Melissa também estava presente, tendo se tornado uma amiga próxima da família nos últimos meses. Observava a cena com um sorriso, lembrando-se de como tudo começara um ano atrás, em seu escritório no centro da cidade. Dentro da sala de parto, Marina enfrentava cada contração com a mesma determinação que havia demonstrado durante todos os desafios do último ano. A médica obstetra, doutora Catarina, uma senhora experiente do Hospital Vera Cruz, orientava cada movimento com precisão e carinho. Mais um pouquinho, Marina, incentivava ela. Helena já está quase aqui. Gabriel, vestido no avental hospitalar azul, não largava a mão de Marina. Suas palavras de encorajamento se misturavam com declarações de amor e admiração. Você é a mulher mais forte que já conheci, dizia ele entre uma contração e outra. Nossa filha tem sorte de ter você como mãe. Às 3h47 da manhã, o choro forte de Helena ecoou pela sala. A pequena veio ao mundo com 3,2 quilos, cabelos escuros e os olhos amendoados como os da mãe. Ela é perfeita, sussurrou Marina, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto a filha era colocada em seu colo. Gabriel não conseguia conter a emoção ao ver suas duas meninas juntas pela primeira vez. Bem-vinda, minha princesa, disse ele, tocando suavemente a mãozinha minúscula de Helena. Quando a notícia chegou à sala de espera, Dona Aparecida deixou cair algumas lágrimas silenciosas. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de gratidão pela segunda chance que a vida lhe dera. Vó? Chamou Henrique gentilmente. A senhora está bem? Estou, filho, respondeu ela, enxugando os olhos, só pensando em como a vida dá voltas. Se alguém me dissesse há um ano que eu estaria aqui, esperando minha neta nascer, feliz por ver minha ex-nora com outro homem. As pessoas mudam, comentou Ana Clara, sentando-se ao lado dela. Às vezes,
Precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira essência. Algumas horas depois, quando Helena já havia sido examinada e Marina estava descansando no quarto, a família foi autorizada a fazer uma breve visita. Dona Aparecida entrou primeiro, carregando o casaquinho recém-terminado. "Posso?" perguntou ela timidamente, aproximando-se do berço onde Helena dormia. "Claro", respondeu Marina, com um sorriso cansado, mas feliz. A senhora se debruçou sobre o berço, observando cada detalhe do rostinho da neta. "Ela tem os olhos da mãe", comentou emocionada. "E o nariz do pai", completou Gabriel orgulhoso. Henrique observava a cena da porta, um sorriso sereno em seu rosto. Ver sua filha nos braços de outro homem poderia ser doloroso, mas havia algo de correto naquela cena. Gabriel era o pai que Helena merecia ter, presente, amoroso, dedicado. "Marina", chamou ele suavemente. "Posso falar com você um minuto?" Gabriel fez menção de se levantar, mas Marina o impediu com um gesto. "Pode falar, Henrique. Só queria dizer que estou feliz por você, por vocês", ele corrigiu, incluindo Gabriel no olhar. "E quero que saiba que, mesmo não sendo o pai de Helena, sempre estarei por perto se ela precisar." Marina assentiu, emocionada. "Obrigada, Henrique. Isso significa muito." O momento foi interrompido pelo choro suave de Helena, que acordava para sua primeira refeição. Todos se retiraram discretamente, deixando Marina e Gabriel sozinhos com sua filha. "Consegue acreditar?" perguntou ele, observando Marina amamentar Helena com uma expressão de puro amor. "Há um ano, quando você entrou na gráfica, a vida tinha outros planos para nós", completou ela sorrindo. "Planos muito melhores do que poderíamos imaginar." Lá fora, o sol começava a nascer sobre Campinas, anunciando não apenas um novo dia, mas uma nova fase na vida de todos. Helena havia chegado para selar essa transformação, trazendo consigo a promessa de um futuro construído sobre bases mais sólidas: amor verdadeiro, perdão e recomeços. O jardim da casa no Guanabara estava especialmente florido naquela tarde de primavera. Rosas, orquídeas e jasmins perfumavam o ar, criando o cenário perfeito para a celebração que acontecia. Era o primeiro aniversário de Helena e a casa estava cheia de amigos e familiares. Marina observava a cena da varanda, um sorriso sereno em seu rosto. No gramado, Gabriel brincava com Helena, que já dava seus primeiros passos hesitantes, arrancando suspiros e aplausos dos convidados a cada nova conquista. "Café?" ofereceu Dona Aparecida, aproximando-se com 2 xícaras da bebida que compravam na tradicional cafeteria do centro. "Obrigada", respondeu Marina, aceitando a xícara. Nos últimos meses, sua relação com a sogra, ou ex-sogra, como às vezes brincavam, havia se transformado em algo que nenhuma das duas imaginaria possível. "Sabe", começou Dona Aparecida, observando Helena tentar alcançar uma borboleta que passava, "às vezes me pego pensando em como estava errada sobre tudo. Sobre você, sobre o que significa ser uma mulher forte. O importante é que conseguimos superar tudo isso", respondeu Marina, tocando gentilmente o braço da senhora. A gráfica, agora transformada em uma empresa de comunicação visual completa, prosperava sob a gestão conjunta de Marina e Gabriel. O espaço no Cambuí havia se tornado pequeno e já planejavam uma nova expansão. Henrique, que conversava com alguns convidados perto do buffet, havia encontrado seu próprio caminho. Depois de muito refletir, decidiu voltar a estudar e agora cursava psicologia na PUC Campinas, determinado a ajudar outras pessoas a superarem seus próprios conflitos. "Titia", a voz de Helena soou clara no jardim, fazendo todos sorrirem. Era assim que ela chamava Ana Clara, que se tornara uma presença constante em sua vida. A perita digital, que agora dirigia sua própria empresa de segurança da informação em São Paulo, fazia questão de visitar Campinas regularmente. "Olha quem chegou", anunciou Gabriel apontando para o portão. Doutora Melissa entrava no jardim, carregando um embrulho colorido. Sua participação na história daquela família havia ido muito além do papel profissional. Ela se tornara uma amiga querida, sempre presente nos momentos importantes. "Me atrasei um pouco", desculpou-se ela, abraçando Marina. O trânsito na Anhanguera estava terrível.
A festa transcorria com a mesma naturalidade com que a vida havia encontrado seu curso no último ano. As senhoras do clube de tricô, que um dia haviam testemunhado o momento mais difícil de Marina naquela casa, agora conversavam animadamente sobre os novos projetos beneficentes que organizavam juntas. "Mamãe!" chamou Helena, cambaleando até Marina com os bracinhos estendidos. "Up!" Marina a pegou no colo, inspirando o cheirinho de bebê que ainda permanecia. Gabriel se aproximou, envolvendo as duas em um abraço. "Feliz?" perguntou ele, beijando suavemente a testa da esposa. "Completa", respondeu Marina, observando os convidados, cada um deles parte fundamental de sua história de superação e recomeço. Naquele momento, enquanto o sol se punha sobre Campinas, pintando o céu com tons de rosa e dourado, Marina refletiu sobre como a vida tem suas próprias formas de nos ensinar e transformar. Um ano antes estava devastada, sem chão, sem perspectivas. Agora, tinha mais do que jamais sonhara. Uma família construída sobre bases verdadeiras, uma carreira que a realizava, amigos que eram verdadeiros tesouros. Helena, cansada das brincadeiras, adormeceu no colo da mãe. Seu rostinho sereno carregava traços de todos que a amavam. Os olhos de Marina, o sorriso de Gabriel, a força de uma história de superação. "Vamos cantar os parabéns?", sugeriu Dona Aparecida, já acendendo a velinha no bolo decorado com pequenas borboletas, um símbolo da transformação que todos haviam vivido. Enquanto os convidados se reuniam em volta da mesa, Marina sentiu uma profunda gratidão. Gratidão pela dor que a fizera mais forte, pelos obstáculos que a levaram ao verdadeiro amor, pelas pessoas que, mesmo tendo começado como antagonistas em sua história, haviam se transformado em personagens essenciais de sua felicidade. "Faz um pedido, meu amor", sussurrou Gabriel em seu ouvido. Marina sorriu, olhando para sua família reunida. Não havia mais nada a pedir. Ali naquele jardim florido de Campinas, sob o céu pintado pela natureza, ela tinha tudo o que seu coração poderia desejar. A vida, afinal, não é sobre evitar as tempestades, mas sobre aprender a dançar na chuva. É sobre transformar dor em força, mágoa em sabedoria, fins em recomeços. E, principalmente, é sobre reconhecer que às vezes precisamos perder o rumo para encontrar nosso verdadeiro caminho. Helena, em seu sono inocente, era a prova viva de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de curar, transformar e criar novos começos. E foi assim, cercada de amor e gratidão, que aquela história, que começara com lágrimas de dor, se completava com lágrimas de alegria, provando que os finais felizes existem, não nos contos de fadas, mas nas histórias reais de superação, perdão e amor incondicional.